Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz, onde estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, né, na psicografia do Chico Xavier. Estamos estudando o capítulo 3, que é o Sublime Visitante. E aí nós esperamos que vocês estejam acompanhando e que nós vamos agora para a parte segunda desse capítulo. Mas a Thelma vai fazer uma recordação rápida do que nós vimos na parte primeira. Não é isso, Thelma? Tudo bem? Isso, tudo bem. Olá, Márcia, olá, amigos. Esperando que todos estejam bem, que estejam aí acompanhando com muita emoção, né? Essa primeira parte foi muito emocionante, né? Vocês lembram aí que aconteceu? Eles formando todo aquele cenário, com aquela paisagem mental, né? Um trabalho da força do pensamento e muito onde todos poderiam ver, né, dando continuidade àquele cenário que foi determinado aí, cada um formando aqueles pequenos trechos da paisagem, né, delineando ali à frente de todos, e imaginamos assim o esforço de cada um, né, para poder concentrar naquele momento único ali para que a paisagem viesse é, a ser formada, né? E quando o visitante chega, aquilo tudo fica iluminado, né? O Asclepios, né? Que é um instrutor que vem do mundo espiritual mais elevado, numa faixa mais elevada. A gente hoje vai saber melhor sobre isso. Mas tudo isso era o preparativo para que esse visitante pudesse se manifestar ali, se materializar ali, para que todos pudessem sentir aquela emoção que André Luiz descreveu aí com muito detalhe, aonde nós também que lemos pudemos sentir, né? Aquelas É isso. emoções, muito lindo, né? E imagina André Luiz visualizando isso tudo, né? Exatamente, né? Que emoção deve ter sido. E Pois é. vamos lá, né? Vamos continuar então Vamos lá. agora para terminar esse capítulo do Sublime Visitante. Então a gente lembra que eles estavam, Cornélio, que é o dirigente do Santuário da Bênção, pergunta ao visitante, a Asclépios, se eles podem fazer perguntas. Ele diz que sim, e aí quem começa primeiro é a irmã Semprônia, aquela que vai acompanhar a equipe que vai cuidar dos órfãos. Então, ela que chefiava pela primeira vez a turma de socorro ao serviço de amparo aos órfãos, foi a primeira a fazer a pergunta. Aí ela pergunta assim: venerável amigo, disse com transparente sinceridade: temos algumas cooperadoras na crosta que esperam de nós uma palavra de ordem e reconforto para prosseguirem nos serviços a que se devotaram de coração fiel. Desde muito tempo, experimentam perseguições declaradas e toleram o sarcasmo contínuo de adversários gratuitos que lhes ferem o espírito sensível, atacando-lhes os melhores esforços, através de maldades sem conto. Inegavelmente, não cedem ante os fantasmas da sombra e mobilizam as energias no trabalho de resistência cristã. Exercendo funções de colaboradora nesta expedição de socorro que agora chefio pela primeira vez, conheço de perto a dedicação que nossas amigas testemunham na obra sublime do bem, mas não ignoro que padecem, heróicas e leais, há quase 30 anos sucessivos, ante o assédio de inimigos implacáveis e cruéis. Então, ela está ali pedindo ajuda, né? Porque ela vai estar junto a encarnadas que estão ali lutando são órfãos, lutando com o ambiente espiritual, lutando com ambientes diversos e que fazem com que ela tenham muita resistência ao trabalho que elas executam. Então, ela está pedindo ajuda a ele, né? Toda tarefa que a gente aceita, né, que a gente desempenha, nós estamos suscetíveis a essas invasões, né? São os amigos, Exatamente. às vezes, desencarnados, que se deixam utilizar por espíritos malévolos, né? Que, principalmente quando a gente tem um objetivo superior, né? Isso é muito comum, né? Acontecer dos próprios espíritos virem tentarem
mudar, né, nossos objetivos. Trabalho no bem sempre acaba tendo isso, né, Thelma? A questão de Sempre. perseguição declarada para que esse É. bem não seja realizado. A Então, gente elas estão ali na luta, né? tem que estar sempre vigiando e orando, né? Exatamente. Bom, após curto silêncio, que ninguém se atreveu a interromper, a Semprônia concluiu, né, perguntando: "Que devemos dizer a elas, respeitável amigo? Por que palavras esclarecedoras e reconfortantes sustentar-lhes o ânimo em tão longa batalha? De alma voltada para o nosso dever, aguardamos de vossa generosidade, quer dizer, uma resposta, o que a gente pode fazer para ajudá-las, né?" E aí André Luiz diz que eles veio então o inesperado. Vocês lembram que ele tinha numa das mãos uns pergaminhos, na outra ele estava abençoando eles. E aí André Luiz nos diz que o mensageiro ouviu, paciente e bondoso, revelando grande interesse e carinho na expressão fisionômica. E depois que Semprônia deu por terminada a consulta, retirou uma folha dentre os pergaminhos alvinitentes, quer dizer, alvos, que trazia, de modo intencional, e abriu-a à nossa vista, lendo todos nós o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E aí ele vai dar essa resposta para ela, né, Thelma? Que é o que a gente vai ver. Então ele vai ao Evangelho e diz assim, as palavras de Jesus: "Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam." Então, assim, é interessante daqui, né, Thelma, que nós vamos ver adiante, a cada pergunta ele busca a resposta no Evangelho. Evangelho, é. Tipo assim, nós temos todas as respostas, né, Thelma, para nossas vidas, né? Então, ele aqui, olha, o processo de esclarecimento, fala André Luiz, e informação não podia ser mais direto e nem mais educativo. Decorrido alguns instantes, Semprônia exclamou humildemente: "Compreendo, venerável amigo." O emissário, sem qualquer afetação dos que ensinam por amor próprio, comentou: "Os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristamente, constituem um precioso auxílio em nossa jornada para a união divina." Então, é uma dificuldade, né, Thelma? A gente já, acho que eu tenho mais de 30 anos, eu já teria desistido aqui, né? Essa fala de Jesus, ela é a regra, né, para nós suportarmos todas as coisas. Nem sempre é fácil, como você está falando, às vezes a gente até esquece desse ensinamento, né? Mas a gente tem que estar lembrando todo momento, porque orar por aqueles que nos querem bem é muito fácil. Mas orar por aqueles que nos odeiam, orar por aqueles que querem o nosso mal, né, que nos perseguem, que nos caluniam, não é fácil. É um trabalho de perdão todo momento, a todo momento. Exatamente. Perdão, compaixão. Então, por isso é muito difícil, porque nós ainda estamos no processo. E ele fala aqui que a gente aprende isso também no Evangelho segundo o Espiritismo, que esses inimigos, como ele diz aqui, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. Então, e quando Jesus até fala para a gente, né? Esses, no caso, são desencarnados, mas a gente tem também os inimigos, os adversários encarnados. Sim. E quando Jesus nos fala, olha, vai se ajustar com ele enquanto você está a caminho, enquanto vocês dois estão juntos aqui, para não virar essa coisa de uma hora um está obsediando o outro, aí quando o outro desencarna, inverte a situação. Então, até no Evangelho segundo o Espiritismo tem o item que fala, né, os inimigos desencarnados, porque pior ainda a situação, porque lá eles podem ainda acessar a gente mais fácil e ter esse processo obsessivo junto de nós, né? Então, esse amor pelos inimigos é benéfico em todos os sentidos para nós, né? Às vezes a gente pode pensar assim, mas eu não tenho inimigo. A gente não tem inimigo ferrenho, às vezes, aquele inimigo, né? Mas tem os invejosos, tem aqueles que não simpatizam conosco. Nós temos, isso é uma realidade. Nem todos gostam de nós, então a gente tem que orar por aqueles que gostam de nós, aqueles que não simpatizam conosco.
e fazer a nossa parte, porque isso, às vezes, comentários, né? Algumas coisas que interferem na nossa caminhada, por nós sermos ainda espíritos imperfeitos, né? Então, a gente vê aí que, no mundo espiritual, isso talvez seja mais fácil do que para nós aqui, mas a própria Simprona está mostrando aí, né? Se bem que ela está atendendo aos encarnados que têm essa dificuldade. Mas a gente vê relato também de desencarnado que ainda não consegue perdoar, né? Que ainda não consegue esquecer. Então, E aí a gente está vendo e a gente está vendo que ela está falando disso, né, de perturbações espirituais para essas obras ali, né? E como você disse, temos aí talvez não inimigos declarados encarnados, mas temos aqueles de nossas vidas passadas que a gente nem sabe, que a gente, quer dizer, a gente sabe, mas a gente, quando está aqui na carne, a gente não tem essa consciência total, né? E às vezes isso é motivo para nós desistirmos da tarefa, para nós abandonarmos aquilo que nós fazemos, deixarmos a casa espírita, deixarmos a causa, né? Então a gente tem que estar muito atento, porque a gente pode perder a encarnação por causa de situações semelhantes, né? Bom, a síntese verbal condensava explicações que somente seriam razoáveis em compactos discursos. Quer dizer, a gente tem essa característica dos espíritos superiores, né? Eles falam muito pouco e dizem tudo. A questão nós é que somos imperfeitos e queremos sempre mais e que detalhes, mas dizem tudo. Então, o André Luiz está falando isso, né? Com poucas palavras, ele já tinha dito tudo. A meu ver, não obstante a beleza e edificação do ensino recolhido, o método não recomendava extensão de perguntas de nosso lado. Mas o irmão Raimundo, do grupo socorrista, dedicado à assistência aos loucos, tomou a iniciativa e perguntou, né? Tolerante amigo, que fazer ante as dificuldades que me defrontam nos serviços marginais da tarefa? Interessando a órbita de nossos deveres, junto dos desequilibrados mentais da crosta terrestre, venho assistindo a certo agrupamento de irmãos encarnados que não vêm interpretando as obrigações evangélicas como deviam. Em verdade, convocam-nos à colaboração espiritual, pronunciando belas palavras, mas no terreno prático se distanciam de todas as atitudes verbais da crença consoladora. Então, aqui ele está perguntando, né? Olha, eu vou estar lá junto de encarnados que têm as tarefas lá de ajudar, mas eles não estão ali, eles não estão cumprindo exatamente, que eles têm belas palavras, mas o que eles fazem é diferente daquilo que eles pregam. E ele vai estar ali ajudando esses irmãos. Ele quer saber, então, o que eu faço com esse povo, né? Somos nós, né? Porque geralmente a gente fala, mas não consegue fazer ainda, né? E aí a gente exige do outro, né? Então, isso aí é uma coisa muito comum, né? A gente fala, não consegue fazer e ainda exige do outro, e ainda comenta sobre a dificuldade do outro, né? Vamos ver o que ele vai falar. Mas ele fala aqui, né? Olha, também ele ainda diz, né, que eles estão junto dos. Quer dizer, eu fiquei pensando, a gente na casa espírita, a gente está num rumo e às vezes tem companheiros que estão mais ou menos meio desarvorados, assim, que falam, mas não conseguem executar aquilo que fala, aquilo não está no coração, está mais nas palavras. Então, disso que também ele está falando, né? Como é que eu faço com essas pessoas, né? Por isso que eu disse, somos nós, né? Todos Exatamente, nós. Aí ele continua dizendo, né? Meu Deus, eu me esqueci o nome dele, mas enfim. Raimundo. Estimam as discussões injuriosas, quer dizer, são pessoas encarnadas que ficam discutindo, fomentam o sectarismo, quer dizer, a separação, dão grande apreço ao individualismo inferior que desconsidera o esforço alheio, por mais nobilitante que seja esse. Quase sempre entregam-se a rixas infindáveis e gastam tempo estudando meios de fazerem valer as limitações que lhes são próprias. Por mais que lhes ensinemos a humildade, recorrendo não a nós, mas ao exemplo eterno do Cristo, mais se arvoram em críticos impiedosos, não apenas uns dos outros, e sim de setores e situações,
pessoas e coisas que lhes não dizem respeito, incentivando a malícia e a discórdia, o ciúme e o desleixo espiritual. No entanto, reúnem-se metodicamente e nos chamam à cooperação em seus trabalhos. Que fazer, todavia, respeitar o orientador para que maiores perturbações não se estabeleçam. Quer dizer, ele está dizendo aqui, eles criam todo esse ambiente, mas mesmo assim se juntam e pedem ajuda, mas eles estão nesse tumulto todo aí, né? E isso é muito comum, né, nos nossos ambientes, nas nossas casas espíritas, a gente está sempre nessa dificuldade íntima aí, uns com os outros, né? Às vezes reclamando das tarefas, às vezes criticando os outros que fazem mais ou fazem menos. E é aquela história do argueiro, né? A gente Exatamente. custa olhar para nós mesmos e tomar ciência que a gente tem que tomar, ficar atento às nossas atitudes, né? Porque é o espelho, o outro é o nosso espelho, né? Onde reflete as nossas dificuldades. E aí o mensageiro esperou que o Raimundo terminasse, né, se desse por satisfeito em suas indagações, e em seguida, muito calmo, repetiu a mesma coisa, gente, pegou o pergaminho, né, com a inscrição do versículo 11 do capítulo 6 da primeira epístola de Paulo a Timóteo. E aí ele leu: Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Permaneceu Raimundo na expectativa, figurando-se nos não haver interpretado a advertência quanto devia. Mas a explicação sintética do visitante não se fez esperar. E aí ele diz, né, o Asclépios: o discípulo que segue as virtudes do mestre, aplicando-as a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo e auxilia os nossos irmãos imprevidentes e perturbados, rixosos e ingratos, sem contaminar-se, quer dizer, né, a palavra de Paulo. Foge dessas coisas, quer dizer, não entra naquele meio, Não não começa a entra discutir com nessa. eles, né? Mesmo ele sendo desencarnado, mas assim, não entra naquela vibração, né? Naquela vibração. E segue a justiça, tem piedade deles, tem fé, caridade, tem que ter paciência e ser calmo, é o que, né, diz ali Paulo ao Timóteo. E aqui ele vai falando, né? Aplica a você mesmo, quer dizer, tem tudo isso que Paulo está falando para Timóteo que você tenha com você mesmo. Né? Essa é a grande lição para nós, né? Esse capítulo aí vem adequado ao trabalhador, ao tarefeiro espírita, né? Como é que ele deve agir? Exatamente. Aquele que percebe essa dificuldade no outro, que faça como Paulo está dizendo aí, né? Permaneça na sua linha de acerto, no seu foco, né? Não se deixe envolver. Não é? Bem calmo, tranquilo e segue reto ali. E é Isso. importante, ele falou uma palavra ali, não se deixe contaminar. É. Não Porque é? Ó, essas sem coisas contaminam contaminar-se. mesmo. Se a gente se enfraquecer a nossa sintonia, é como uma onda ali do dial do rádio mesmo, né? Qualquer Uhum, movimentinho, você sai da estação que você estava ouvindo. Então, exatamente. é a sintonia, você sai daquele eixo ali e olha e você é contaminado, é envolvido. Quando você vê, você já está participando daquela situação e cadê o trabalho que foi feito, né? Exatamente. E a gente, quando quer melhorar, a gente tem que estar atento. Ele, no caso, que já é um espírito que já está coordenando equipes, né? Ele está sem saber como fazer. Mas é o que os espíritos devem perguntar sobre a gente, né? Quando Exatamente. tem Ele fala, ó, oportunidade. fica, e ele fala aqui, ó, acolhe, dá toda uma regrinha, ó. Acolhe seu santuário de si mesmo, quer dizer, foca em você mesmo, não fica se impregnando daqueles pensamentos e palavras, e Comentários, auxilia, né? pois é, auxilia. Irmãos imprevidentes e perturbados. São briguentos, né, rixosos e ingratos, mas sem contaminar, sem se E a contaminar. gente aprender com esses espíritos a falar pouco, né? Porque a gente tem uma
verbalização Necessidade de estar sempre... excessiva, dificuldade de estar, né? A gente quer falar, a gente quer explicar, a gente quer... Os espíritos superiores não agem assim. E não que a gente vá querer se transformar no espírito superior aqui, nesse momento, mas se melhorar, né? Estarmos domando as nossas más inclinações. Uhum. Registrando as palavras sábias de Asclépios, Raimundo pareceu acordar para a verdade e murmurou com algum desapontamento. Aproveitarei a lição. Tipo assim, não adianta que eu não vou ter. Ah, você tem que fazer isso, 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 aquilo. Não, olha, não, nada disso. Então, assim, aproveitarei a lição. Novo silêncio verificou-se entre nós, André Luiz diz. Mas aí a irmã Luciana, porém, que nos integrava, que era da equipe do André Luiz, né, tomou a palavra e perguntou. É a enfermeira, isso. Esclarecido mentor, essa é a primeira vez que vou à crosta em tarefa definida de socorro. Podereis fornecer-me, porventura, a orientação de que necessito? E aí o emissário, que parecia trazer respostas bíblicas preparadas de antemão, desdobrou nova folha do pergaminho dele lá, né? E lemos admirados o versículo 9 do capítulo 40, do capítulo 4 da primeira epístola, né, do Paulo aos Tessalonicenses. E aí ele diz assim, Paulo diz: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Paulo, então, está dizendo assim, olha só, eu não preciso dizer faz isso, faz isso, faz isso. Deus já disse, né? Amai-vos uns aos outros, e está lá, esse é o primeiro e mais importante dos mandamentos. Então ele não está, ele falou assim, não precisa detalhar, você vai chegar lá na hora e você vai sentir o que você vai ter que fazer, né? E esse versículo de Paulo está dentro daquele de Jesus, né? Amar, a orar pelos que nos perseguem, a caridade fraternal, né? A caridade fraternal quer dizer a compaixão, a tolerância, tudo isso faz parte dessa caridade fraternal, que é o amor ao nosso próximo, né? Que é muito difícil ainda para nós. A gente lembra que a equipe de André Luiz vai ajudar a 4 pessoas ou a 5 pessoas na desencarnação, né? Depois a gente vai conhecer quem são. Uhum. Bom, mas aí a Luciana ficou confundida, e aí ela observa, né? Ela escutou, falou, compreendo, mas não compreendo muito, né? Então ela queria mais detalhes, o que eu faço, né? E aí ele fala bem delicadamente, o Asclépios, o evangelho aplicado ensina-nos a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. E é mesmo, né? Às vezes a gente está diante daquele caos, daquela loucura, e a gente precisa ajudar, e a gente vai tirar forças e ideias, sabe lá Deus da onde? De Deus. Vai aparecer esses recursos. Vai aparecer improvisar no sentido de fluir aquilo que a gente já absorveu, né? Então ele diz aqui, fez-se de novo, André Luiz dizendo, né? Extrema quietude na cama, talvez pelo nosso péssimo hábito de longas conversações sem proveito, adquirido na crosta planetária. Não encontrávamos grande encanto naquelas respostas francas e diretas, sem qualquer lisonja ao nosso personalismo dominante. Olha isso, né, Thelma? Então a gente queria que ele enfeitasse, que ele falasse, você consegue, você é corajosa, você é inteligente, você vai saber o que fazer. Nada disso, nada disso. Então, André Luiz está lembrando aqui, né, que eles queriam aquelas coisas que ficasse ali, né, falando, bajulando. Levasse o ego de cada um, né? Isso, né? Massageando ali a vaidade de um, né? E é bem interessante essas colocações, porque lá no capítulo anterior a esse foi falada a questão da palavra, né? Uhum. Então, as palavras não precisam ser quantidade, elas precisam de ser objetivas, sinceras, como ele está usando aí, ele usando a palavra no tamanho certo, né? Sem excessos. É isso mesmo. E ele fala bem claro, né? Respostas francas, diretas e sem qualquer lisonja ao nosso personalismo dominante. Cada um queria para si, né, a situação, vamos dizer, mais importante da sua tarefa ser a mais importante. Bom,
Rolavam instantes pesados quando observamos a gentileza e a sensibilidade do diretor do Santuário da Bênção. Notando que Semprônia, Raimundo e Luciana eram alvos de nossa indiscreta curiosidade, Cornélio inquiriu de Asclépios, como se fora mero aprendiz, quer dizer, ele estava ali falando para ajudá-los, né? Não que ele precisasse do que ele vai colocar. E aí ele pergunta para ele: que fazer para conservar a alegria no trabalho, perseverança no bem e devotamento à verdade? Então, Nossa, aí essa ele está. pergunta aí é para nós, né? O que a gente faz para ter alegria no trabalho? E aí, sabe o que eu me lembrei agora daquela lição de Jesus a Bartolomeu, né? Que ele fala que aquele que conhece a Boa Nova, ele tem o dever de trazer essa alegria, porque a Boa Nova, a boa notícia traz alegria, né? Exatamente. Então Vamos ver ele o que está aqui, ele tá aqui falando, né? Então ele botou alegria no trabalho, que a gente não desista, porque dificuldades vão aparecer e muitas, e devotamento à verdade, né? Que a gente não E a negocie essas perseverança, questões. né? Porque qualquer motivo a gente Exatamente. está desistindo. Bom, e aí o mensageiro contemplou, né, olhou para o Cornélio num sorriso de aprovação e simpatia, identificando-lhe o ato de amor fraternal para com todos os outros, porque não precisava falar mais nada, mas ele percebeu que as pessoas precisavam ainda de mais um carinho, de mais uma palavra, e aí ele pega outro pergaminho, em que se lia o versículo 16 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vocês perceberam como Paulo está sempre muito presente nos ensinamentos, né? Assim, Paulo falando para a gente, para todos esses que ele escreveu, como é que a gente tem que fazer, assim como os ensinos de Jesus, né? E aí Paulo fala para os Tessalonicenses: regozijai-vos sempre, quer dizer, que estejam felizes sempre, que estejam alegres sempre, agradecendo sempre. Em seguida, ele fala jovial: a confiança no poder divino é a base do júbilo cristão, que jamais deveremos perder. E aí Cornélio meditou alguns momentos e rogou humilde: ensina-nos sempre, venerável irmão. Decorreram alguns minutos sem que os demais utilizassem a palavra, fazendo menção de desperdício. O sublime visitante comentou afado, quer dizer, ele ainda vai falar mais, mas olha só, quer dizer, seja a dificuldade que a gente tenha, que a gente possa estar regozijado, quer dizer, agradecido, que estejamos felizes pela oportunidade do servir, né? Mas é uma dificuldade, né, Thelma? É uma Da gente se dificuldade. sentir assim. Emmanuel tem uma mensagem que ele comenta esse versículo, regozijai-vos sempre. Eu não me lembro agora o livro, mas é um desses quatro, se não me engano, Fonte Viva, onde ele vai comentar sobre essa fala de Paulo, que ele diz, né, na tristeza ou na alegria, regozijai-vos sempre. Por quê? Porque a gente tem que ser grato. As tarefas que a gente recebe, elas são para nos melhorar. E o que nos melhora, o que nos torna mais capacitados, justamente esse aproveitamento que a gente vai tendo, né, diante da responsabilidade, do dever, da gratidão de nós podermos utilizar a nossa inteligência, né, nas tarefas. E isso é uma coisa que nós temos que pensar sempre. Numa outra mensagem de Emmanuel, que ele fala do justo remédio, ele fala exatamente isso que ele falou nos slides anteriores, que todas as respostas para nós, das questões que nós queremos saber, está lá no Evangelho, já foram ditas por Jesus. Né? Falta só a gente ter olhos Falta de só a ver e gente ouvidos olhos. de ouvir, né? É isso mesmo. Então, a gente tem que estudar sempre, estar sempre aberto a esse entendimento, que como a gente fica assim, como a enfermeira ficou, às vezes a gente não entende muito bem como o Raimundo, né? Acha que poderiam falar mais, o Espírito podia falar mais para nós. A E gente a quer gente sabe respostas, isso, né, detalhadas. Olha, vai ser assim, detalhadas. você vai fazer isso. É a Isso. nossa preguiça Mas a também, né, gente que tem que Thelma? encontrar esses caminhos, né? É a Para que gente a que gente possa temos crescer, ali. né? Porque é como aquele aluno que, se não estudou a lição, como é que ele vai saber? Mas no momento que ele se debruça ali para estudar, ele vai retirar não só aquelas respostas, mas outras ilações que ele vai ter
né, durante o aprendizado. E é isso que ele está mostrando aqui para nós. Esse capítulo eu achei ele maravilhoso para nós, trabalhadores. Isso. E aí o Asclepios continua dizendo, olha, à medida que nos integramos nas próprias responsabilidades, compreendemos que a sugestão direta nas dificuldades e realizações do caminho deve ser procurada com o supremo orientador da Terra, quer dizer, com Deus. Cada espírito herdeiro e filho do Pai Altíssimo é um mundo por si, com as suas leis e características próprias. Apenas o mestre tem bastante poder para traçar diretrizes individuais aos discípulos. Ele quer dizer aqui, apenas Jesus pode dizer para a gente, olha, ele falou, eu não tenho que dizer para vocês esse como, o que fazer, né? Então, reconfortados, logo após ele abençoou todo mundo, carinhoso, desejando a eles bom ânimo, né? Então, reconfortados e felizes, vimos o mensageiro afastar-se, deixando-nos envoltos numa onda de olente e inexplicável perfume. Ambos os auxiliares, que se mantinham apostos, retiraram as mãos, né, que eles estavam com as mãos naquele gabinete parecendo de cristal, e depois de várias operações magnéticas efetuadas por eles, desapareceu a pintura mental, voltando a peça de cristal ao aspecto primitivo. Então ele está colocando aqui, gente, que a gente pode, isso é tipo assim, foca em Jesus, foca em Deus, que as ideias virão, né? A ajuda virá, né? E o próprio Jesus já agia dessa forma, né? Lembra quando aquele sacerdote pergunta, né? Mestre, quem é o meu próximo, né? Aí Jesus responde o quê? Ele conta a parábola do samaritano para ele tirar os próprios conceitos ali, as próprias conclusões, né? Então ele conta e pergunta no final: quem você acha que fez certo? Aí ele fala, o samaritano, aí que ele fala. Então, vá e faça o mesmo. Então, Jesus respondia para nós com histórias também, com ilustrações, com parábolas, com perguntas. Fazendo né? com que a gente raciocinasse, né? Quando alguém buscava ele para as suas curas, ele falava, o que queres que eu te faça? Né? É claro que ele sabia, né? Mas tinha que sair de dentro. Então, as coisas têm que sair de dentro de nós temos que retirar as nossas próprias conclusões do nosso íntimo, mas também utilizando os talentos que Deus nos deu, a inteligência, a capacidade de pensar, de refletir, de multiplicar tudo aquilo, né? Porque todos nós temos esses dons, esses talentos, né? Assim como a enfermeira, assim como o Raimundo, que ficou ali inseguro diante das... A gente fica dessa forma mesmo, né? Mas a gente tem que perseverar e ter confiança, né, naquilo que nós estamos estudando. Isso aí. Bom, então aquela imagem se desfez, a câmera ficou lá normal, e aí André Luiz nos diz que, tornando a conversação livre, indagamos indagações enormes, quer dizer, André Luiz estava cheio de perguntas dentro dele, né? Oprimiam-me o cérebro. E aí ele não se contém. Com a permissão de Jerônimo e liderando companheiros tão curiosos e pesquisadores quanto eu mesmo, acerquei-me de Cornélio e despejei-lhe aos ouvidos grande cópia de interrogações. E aí ele acolheu, benévolo como ele era, e falou, André, olha, pertence, então ele estava questionando sobre quem era Asclépios, de onde ele vinha, como é que era isso. E aí Cornélio diz para ele, pertence a Asclépios a comunidades redimidas do plano dos imortais, quer dizer, do plano espiritual, né? Nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Esses espíritos, Márcia, licença um instantinho, redimidos, são aqueles que já não têm mais que encarnar. Exatamente. Já redimiram as suas faltas, né? E aí nós temos um livro bem interessante que se chama As Sete Esferas Espirituais da Terra e vai falar dessas camadas espirituais da Terra até o último nível, que são mundos assim belíssimos, ainda dentro da nossa esfera aqui da Terra. Então, ele vive nessas zonas espirituais da Terra as mais elevadas. Vive muito acima de nossas noções de forma, mesmo deles que estão ali naquele plano, né? Em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida.
já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder. Apreciável é o sacrifício dele vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens encarnados. Vem aqui raramente, não obstante algumas vezes outros mentores da mesma categoria visitam-nos por piedade fraternal. Aliás, só um detalhe, esse livro que eu falei, o autor, que é o Mário Frigeri, se eu não me engano, acho que é ele mesmo, ele pega todas as citações de André Luiz em relação a esses andares da Terra, e ele vai dizendo as camadas espirituais da Terra. Então, a gente aqui já encontra na internet para fazer download, é fácil de encontrar. Bom, então ele diz aqui que vive muito acima e que ele não tem nem condição de vir até nós. Sempre que ele quer mandar alguma, é como se mandasse assim, manda um recado para eles. Aí tem outros que vão transmitir um recado, não é isso? É uma hierarquia, né? Porque ele, embora ele já tenha essa ascensão diante de nós, diante dessa equipe espiritual, ele ainda pertence ao mundo que está dentro da crosta terrestre, não está nos mundos felizes, né? Nos mundos... Ele está ainda na psicosfera na psicosfera da Terra, né? Não bem da crosta, né? Mas ele está nessas camadas acima da crosta, na psicosfera da Terra. Isso é verdade. Resumindo, tem espíritos ainda superiores a eles, né? Ele não é um espírito puro ainda. É isso que a gente quer dizer, ele ainda não é um espírito puro. Isso mesmo. Bom, aí André Luiz pergunta assim, não poderíamos, por nossa vez, demandar o plano de Asclépios a fim de conhecer-lhe a grandeza e sublimidade? Perguntei. Quer dizer, a ingenuidade, André Luiz, tipo assim, a gente não pode ir lá visitar ele no mundo dele? Aí o Cornélio diz, muitos companheiros nossos, por merecimentos naturais no trabalho, alcançam admiráveis prêmios de viagens, não só às esferas superiores do planeta, que nos serve de moradia, mas também aos círculos de outros mundos. Quer dizer, alguns conseguem a permissão para ir lá só visitar, né? E aí ele acrescenta, não devemos esquecer, porém, que a maioria efetua semelhantes excursões somente na qualidade de viajores, em processo estimulante de esforço pessoal, à maneira de jovens estudantes de passagem rápida pelos institutos técnicos e administrativos das grandes nações. Raros são ainda os filhos do planeta em condições de representá-lo dignamente em outros ordens e círculos de vida do nosso sistema. Então, a gente vê que não é qualquer igual quando a gente, né, vamos dizer, um estudante de medicina, que vai passar a fazer residência ali no hospital, ele ainda não tem a condição do médico que já está ali sendo seu instrutor. Apreciar, né, aprender ali com outros, mas não pode ainda exercer a profissão ali, né? É um exemplo para a gente poder entender nessa questão de adentrar os mundos superiores. Bom, e aí André Luiz continua perguntando, mas o Asclépios, todavia, não vai mais reencarnar aqui na Terra? Não vem mais para a Terra? E aí o Cornélio fala para ele assim, olha, ele poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser. Todavia, se não há intervalo de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. André fala, oh meu Deus, como é grandioso semelhante estado de elevação. Olha, imagina eles, né, ali que já estão assim, imagina nós aqui, né? E aí Cornélio fala, constitui sagrado estímulo para todos nós. Quer dizer, um dia nós vamos chegar lá. E um dia nós vamos chegar acima ainda do Asclépios, todos nós seremos espíritos puros. É a única certeza que nós temos na vida, não é? Então, André Luiz fala assim, devemos acreditar. Então, devemos acreditar, ele pergunta, seja esse o mais alto grau de desenvolvimento espiritual no universo? E aí o diretor da casa disse assim, tadinho, né? Ele ainda está muito precisando de outros esclarecimentos, né? Em face à ingenuidade, ele considera, vamos lá, né? E da época que André escreveu sobre o Asclépios, ele agora está muito mais além, né? Exatamente. Então, a evolução é assim, né? A gente imagina Jesus. Jesus já está muito mais além do que quando ele esteve aqui entre nós.
porque a evolução é infinita, né? Exatamente. E a gente lembra até da mãe de André Luiz, né? Que quando ela É, vem no nosso lar visitá-lo, ela já era de mundos superiores, pois né? é, De planos, não era de mundos superiores, de planos planos superiores à superiores. Terra, né? Porque ela ainda continuava nos planos da Terra, nessas camadas, mas ela já estava em camadas, quer dizer, em planos da Terra superiores aonde André Luiz estava, né? Isso. Bom, e aí, de novo, Cornélio continua, né? Que ele pergunta se ele já é, né, um espírito quase puro, né? Ele fala de modo algum. Asclépios relaciona-se entre os abnegados mentores da humanidade terrestre, partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas, efetivamente, é ainda uma entidade do nosso planeta, funcionando, embora em círculos mais altos de vida. Compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo para que a gente possa chegar onde ele está. No entanto, acreditamos que o nosso visitante sublime suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe, junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno, que nós sabemos até pelos São os mundos mais elevados, mais né? elevados, até Kardec nos fala alguma coisa assim. Os Na revista Espírita tem espíritas, alguma citação isso, sobre Júpiter. tem. Tem capítulos incríveis sobre a vida que os espíritos falam para Kardec sobre Júpiter e Saturno. Então, são orbes mais elevados que a Terra. Então, esse Asclepios, ele também quer habitar esses mundos superiores, né? Os componentes dessas, quer dizer, de Júpiter e Saturno, por sua vez, esperam ansiosos o instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Entre essas últimas estão os que aguardam cuidadosos e vigilantes o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Então, o Asclépios, ele quer também progredir para ser dessa comunidade que formam essas assembleias que cuidam do nosso sistema solar. A gente está falando do universo como um todo, aqui nosso sistema solar, a gente sabe que ele é bem pequenininho, né? É um grãozinho, né? Perante Exatamente. essa gama de casas na morada do Pai que Jesus afirmou que tinha, né? Então, é muito bonita essa dimensão. Mas quando a gente começa a imaginar isso, a gente se perde um pouco, né? Porque vai muito além da nossa compreensão ainda. Eu, pelo É, menos, quando eu vejo o universo assim numa amplitude, a gente vê ali a Via Láctea, aquele pontinho né? Então a gente vê como a gente faz parte dessa criação, mas que a gente não tem uma ideia dessa dimensão, né? Fica muito longe da gente imaginar. pois é. E aí eu queria falar para vocês, se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre esse assunto, tanto da progressão dos mundos, os níveis dos mundos, e a progressão dos espíritos, quer dizer, de nossa progressão, o nosso progresso, ó, no livro dos espíritos, na parte segunda, quando Kardec fala do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, logo no capítulo 1, ele vai falar da escala espírita. Então, vai falar dos espíritos, espíritos de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, né? E vai falar de como é que a gente progride. Isso está no livro dos Espíritos. E se vocês forem no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai, então aí também eles vão falar da progressão dos mundos. Mundos ditosos, mundo de provas e expiações, que somos nós, mundos primitivos, mundos regenerados. Então, isso também para que vocês possam entender todas essas colocações de André Luiz. Kardec já fez essas perguntas aos espíritos, e no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai desdobrando essas questões, e aí fica mais fácil de vocês entenderem. Nada melhor do que o estudo, né? O estudo vem esclarecer a gente de uma maneira assim muito ampla. E esse livro do Mário Frigelli, né? Que Também. também traz muitas elucidações sobre essas colônias espirituais, eu não me lembro aqui o nome que ele dá a todas, são várias, né? Ele fala São 7 camadas, né? 7 camadas, ele se refere lá aos vários níveis de umbral, né? Que umbral é uma criação mental nossa, de acordo com o nosso entendimento, e os mundos mais
os mundos não, as colônias, né? Onde orbitam em torno da Terra, mas que fazem parte ainda do Eu nosso acho que o último, se eu não me engano, é arte e cultura, arte e né? cultura. E aí a Por aí vai. gente tem uma ideia também, Márcia, por exemplo, o doutor Bezerra, né, que já pode estar vivendo num desses mundos, né, dessas Desses planos colônias, da Terra, desses né? planos, Isso. né? E ele está sempre, né, atendendo aos nossos apelos. Nós não sabemos assim que dimensão ele se encontra, mas ele também foi convidado a estar num Uhum. desses orbes, né? Não orbes, mas nesses planos mais elevados, e ele preferiu ficar mais próximo à Terra, Porque, atendendo aos nossos que a pedidos. gente tem que entender isso. Ainda tudo isso é no ambiente espiritual da Terra. Não estão aqui, Isso. né? O Cornélio até fala diferente, ó, né, exemplo de estar em Júpiter, nos mundos, né, ali nos planos espirituais de Júpiter e Saturno. Todos esses que nós estamos falando ainda estão aqui nos É, orbes né, Terra. junto à Terra, né, as camadas Isso. espirituais da Terra. Bom, e aí para finalizar, André Luiz, o Asclepio ainda continua, desculpa, Asclepio, Cornélio. Os que orientam o nosso grupo de estrelas aspiram naturalmente a formar um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na no sistema galáxico em que nos movimentamos, aqui da Terra. E sabe, meu amigo, que a vossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, limitada, nesga do universo. Quer dizer, a nossa Via Láctea é desse tamaninho, não é? E nós estamos falando de um espírito superior dentro ainda da Terra, que são de vários planetinhas e, né, aí em volta da Via Láctea. Então, por mais ainda que seja um espírito bem acima de nós, ele ainda está limitado às esferas da Terra. Né? Então, e que Isso. está querendo ir para as esferas superiores de Júpiter, de Saturno, mas ainda tendo um caminho pela frente. Né? Então, a evolução é infinita, né? E quanto que nós Isso. temos ainda que nos esforçar, nos tornando melhores cada dia, para um dia estarmos nesses patamares, melhorando e estudando e atendendo, né, aos nossos companheiros de caminhada. Sempre vai ter essa hierarquia, né, da ajuda. Quem seria de nós se não tivéssemos esses espíritos abnegados, dedicados a ajudar-nos a caminhar, né? E aí a gente vê o nosso tamaninho, né? Mas que a gente não desanime por isso, porque de todo jeito todos somos filhos do mesmo Pai. O Pai nos ama igualmente, aquele que é o mais adiantado com aquele que é o mais simples e mais ignorante, Claro, e todos né? temos a nossa importância, porque todos os filhos para Deus têm importância, né? Deus nos Faltou só ama. o último trechinho ali que eu não li, Ainda faltava? só o parágrafo final de André Peraí, Luiz encerrando. deixa eu botar. Ah, isso. Então, aí André Luiz termina para a gente assim: bom, as noções de infinito encerraram a reunião encantadora no Santuário da Benção. E Cornélio estendeu-nos a mão, almejando-nos felicidade e paz. Despedimos-nos sob enorme impressão entre a saudade e o reconhecimento. Então, ó, vão trabalhar. Agora está na hora de vocês irem para as suas missões, ganharam as bênçãos, estão assim com força, com coragem, com alegria nos corações e agora vão para as suas tarefas, né? Estão abastecidos, né, de força, Isso, de coragem, de quantas energias salutares eles receberam ali, né? Quantas vibrações amorosas nesse encontro com esse espírito, né? Imagina a exatamente. psicosfera, né, que estava ali ao entorno deles. Ele Isso falou aí. aí, ele deu uma ideia de luzes, né, que estavam ali, imagina. Então é Então, isso. isso, pois é, né, Thelma? Acabou esse capítulo. Semana que vem nós vamos começar o capítulo 4, esperando que vocês estejam conosco, que vocês possam aprofundar esses estudos, seja no livro que nós citamos, seja no Evangelho, no livro dos Espíritos, para que vocês possam entender melhor essas camadas, esses mundos, a nossa evolução, quando nós somos espíritos de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, conforme didaticamente Kardec colocou para a gente, então que vocês possam estar estimulados a estudar. E até lá, né, Thelma, que a gente possa E ficar com até lá, Jesus, que né? possamos aí lembrar essas lições de Asclepios, né? Vivenciando o Evangelho na medida que nós pudermos,
dentro da nossa possibilidade, no nosso dia a dia, com os nossos familiares, perdoando, amando os nossos inimigos, desculpando, tolerando, né? E vamos em frente, sempre lembrando que as respostas estão todas no Evangelho de Jesus, né? E dentro de nós, se nós estivermos ligados ao Deus, né? Isso aí, ó. Até lá, Márcia. Beijo no coração de vocês, beijo, Thelma, até lá. Beijo, fique com Deus.